Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Eu trago como destaque agora uma carta de ontem do governador Ibanez Rocha, deu uma confusão danada, do governador aqui do Distrito Federal ao presidente Donald Trump. Uma carta que enfureceu o PT, o Palácio do Planalto, da maneira geral, e particularmente a ministra Gleisi Hoffmann. Ibanez esclareceu a Trump nessa carta que, ao contrário do que o presidente americano havia afirmado na véspera, os indicadores de violência no Distrito Federal estão entre os menores, quase 4 vezes, por exemplo, inferiores aos de Washington, que é a capital americana. A carta de Ibanez foi em tom muito cordial, mas muito firme também. Mas ele fez questão de esclarecer que é governador aqui da capital do Brasil, anfitriã do presidente Lula e dos petistas, mas ele é de oposição a Lula. Ele é de direita, ao contrário da esquerda, cujos métodos o presidente americano parece conhecer tão bem. Bom, o fato é que a atitude do governador foi também um gesto aos seus eleitores. Aqui no Distrito Federal, Lula e o PT colecionam derrotas. Em 2022, só para citar o exemplo da última eleição, da mais recente, Bolsonaro teve quase 70% dos votos e Ibanez foi reeleito em primeiro turno, exatamente contra a esquerda. Sem saber direito o que diz, a ministra Gleisi atacou o governador, disse que a segurança pública no DF é boa porque é bancada pelo Fundo Constitucional, que é do governo federal e coisa e tal. Mas isso não é verdade. O fundo, aliás, se chama constitucional exatamente para não ficar submetido, para não se sujeitar a qualquer tentativa, por exemplo, de vingança de governantes que, como Lula, foram derrotados pelos eleitores da capital anfitriã. Bom, na verdade, o Fundo Constitucional foi criado para indenizar os gastos bilionários com a segurança de milhares de servidores federais atraídos aqui pelas sedes dos 3 poderes. Servidores como Gleisi Hoffmann, por exemplo, que vivem e trabalham na capital, para além de milhares de pessoas que também atuam em 200 representações diplomáticas e tantos órgãos que são instalados em Brasília pela condição de capital. Desde a sua derrota nas urnas do Distrito Federal em 2022, Lula já tentou por 2 vezes extinguir o Fundo Constitucional, que também faz o ressarcimento dos altos custos das áreas de saúde e educação. E olhe que o Fundo Constitucional nem sequer indeniza Brasília pelos danos morais provocados pelas presepadas federais de suas excelências nos 3 poderes. Ao longo dos anos, eles pintam, bordam, roubam, perseguem, censuram e tudo fica com a má fama e tudo acaba se transformando em má fama de Brasília. Querem falar mal dos políticos, dizem, em Brasília é assim, em Brasília é assado. O dano moral é evidente, mas isso ainda não é contabilizado ali para compor o Fundo Constitucional. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias muito importantes. Bom dia, Sônia.